Olá, ouvinte, seja bem-vindo novamente ao canal Contabilidade para Advogados, canal que foi criado para poder ajudar a você a entender e aprender contabilidade de maneira prática e didática. Eu sou o professor Pedro Ana Júnior e hoje a gente vai falar sobre o tema combinação de negócios, né? Um tema novo, interessante, que é regulamentado hoje pelo CPC 15, né? Então, por que é importante a gente estar falando sobre isso, né? Qual que é a importância desse tema? Por que é importante a gente falar desse CPC? Ele é um CPC extremamente grande e complexo, são mais de 70 páginas. A gente vai falar tudo que está ali naquele CPC, porque senão a gente ficaria mais de 2 horas aqui falando sobre ele. Eu vou falar dos principais pontos que importam para você advogado, você estudante de direito, e você não contabilista, entender e aprender para poder aplicar isso no seu dia a dia, na sua vida profissional. Então, por que é importante estudar esse tema sobre combinação de negócios? Porque, primeiro, ele impacta a questão do ativo intangível. Na hora que você vai olhar aquela aula de ativo intangível que eu já dei, que já está disponível no canal, eu falo um pouco disso, que tem um reflexo relativos ao ativo intangível na combinação de negócios. Tem a questão do goodwill, a questão do ágio, né? Reconhecido quando faço aquisição de investimento, quando faço equivalência patrimonial, quando tem que avaliar aquele investimento. Então, o intangível ele afeta essa avaliação, o goodwill afeta essa avaliação, o ágio, o deságio, né? E tem uma aula específica no canal também. É importante você assistir essa aula para poder complementar com essa aula também. A questão da mais-valia de ativos, né? Tem uma aula específica sobre isso também, que a gente fala de avaliação patrimonial. Então, o CPC 15 passa por isso. E a questão do valor justo. Então, tudo isso acaba influenciando, acaba convergindo para você entender a questão da combinação de negócios. Então, o que é a combinação de negócios? Pessoal, o que o CPC 15 determina? Ele define como combinação de negócios. Então, ela é a união de entidades em uma única entidade econômica pela obtenção do controle sobre ativos líquidos e operações. Então, o pressuposto para você aplicar o CPC 15, o pressuposto para você usar o CPC 15 e definir como combinação de negócio é a questão de obtenção de controle de ativos líquidos em operações quando você faz a aquisição de um investimento, tá? O Business Combination são semelhantes às fusões e aquisições das normas brasileiras. Então, quando a gente fala em Business Combination, quando a gente usa esse termo, seria semelhante a fusões e aquisições que a gente utiliza nas normas brasileiras. E controle, né? Qual que é a definição de controle? Quando a gente estudou equivalência patrimonial, né, na aula 2 de investimentos, eu falei de empresa controlada, né? Quando que a empresa é considerada controlada? Então, o CPC 15 define como controle poder de governar as políticas operacionais e financeiras da investida de modo a obter benefícios com suas atividades. Então, quando eu tenho controle, é quando eu tenho poder de eleger a maioria dos administradores, né? Eu consigo eleger a maioria dos diretores, então, portanto, eu consigo ter a maioria a influência na direção da empresa e tenho o maior poder de voto. Então, eu tenho a maior ação com direito ao poder de voto e o meu voto, né, junto com demais, se fizer uma coligacionista, por exemplo, eu consigo aprovar a maioria das deliberações sociais para determinar os rumos da companhia. Então, quando eu tenho controle, quando existe a aquisição de algum tipo de controle, transferência de algum tipo de controle, a gente vai estar falando e aplicando o CPC 15 relativo à combinação de negócios. Tá? E qual que é o objetivo, né, que o CPC 15 tem, né? Por que ele é aplicado? É para especificar as demonstrações contábeis por parte de uma entidade quando se efetua uma combinação de negócios. Então, eu vou especificar qual a demonstração contábil que tem que ser analisada, que tem que ser reconhecida, qual o impacto que isso vai afetar dentro dessas entidades, né, dessas 2, 3 ou 4 entidades envolvidas nessa operação, né, e o método que se utiliza para isso é o método de compra, né, então é isso que está definido lá no CPC 15. E quais são os exemplos, né, que a gente tem de combinação de negócios? Então, a primeira delas é a fusão, né, no qual você tem lá definido no artigo 228 da Lei das SAs, que é a operação pela qual unem-se 2 ou mais sociedades para formar sociedade nova que lhes sucederá em direitos e obrigações. Então, vamos imaginar, tem uma empresa limitada, a XXX Limitadas, que tem 3 sócios, e tem uma ZZZ SA, que tem 3 acionistas. Então, ele tem 2 entidades, com cada uma com 3
sócios acionistas em cada uma delas. Quando eu faço a fusão das sociedades, o que vai acontecer? A sociedade limitada e a SA, ela deixam de existir, aí você cria uma nova sociedade que seria a XZSA, então, que podia ser uma limitada também. Então, as duas entidades, os dois CNPJs deixam de existir e se fundem para criar um novo CNPJ, tá? Então, os sócios da limitada e da SA passam a ter participações proporcionais na XSA e a XSA sucede a limitada e a ZSA em todos os direitos e obrigações. Então, o pressuposto da fusão qual que é? Que os CNPJs que deram origem àquele patrimônio estão sendo transferidos, deixam de existir. E você cria um novo CNPJ, você cria uma nova sociedade. E nesse caso, há o que? A transferência de controle, tá? A mudança de controle das sociedades, porque você está criando uma nova entidade. E aí nós temos também como exemplo de combinação de negócios, a incorporação, que está prevista no artigo 227 da Lei das SAs, que vai definir que a operação pela qual uma ou mais sociedades são absorvidas por uma ou mais sociedades, desaparecendo as sociedades absorvidas, tá? Então, você tem lá um CNPJ, que ele vai receber o patrimônio de um outro CNPJ, sendo que o CNPJ que está transferindo esse patrimônio líquido, que é da sociedade incorporada, ele deixa de existir. Então, todo o passivo e todo ativo é transferido para o CNPJ incorporador. E nisso, é lógico, vai ter transferência de controle também. Então, também eu vou ter que aplicar o CPC 15, vou ter que aplicar os conceitos, né, e as determinações da combinação de negócio. Então, vou imaginar um exemplo aqui. Eu tenho uma sociedade limitada, de novo, a XX Limitadas, que tem 3 sócios, cada um com 33% de participação no capital social da sociedade no patrimônio líquido. Vamos imaginar que o patrimônio líquido da sociedade é 60. Eu tenho uma SA, a ZZZ, que também tem 3 acionistas, cada um com 33% de participação, cujo patrimônio líquido é 120. Então, se ocorrer a incorporação, né, da sociedade limitada e a SA passa a ser a incorporadora do patrimônio líquido limitado, o que vai acontecer? O patrimônio líquido da SA, que era 60, passa a ser 180, e aí o que vai acontecer? Os sócios passam a ter participação proporcional na sociedade resultante dessa incorporação. Então a SA continua, a CNPJ continua, a razão social continua, só que a limitada deixa de existir. Nesse caso nós teríamos 6 sócios, 6 novos acionistas, cada um uma participação societária de acordo com o patrimônio líquido que está sendo criado com essa sociedade. Então, esse é um exemplo de incorporação, no qual vamos aplicar também o CPC 15 da questão da combinação de negócios. E também vamos aplicar a combinação de negócios quando fizer uma aquisição. Só que nessa aquisição, o que tem que estar tendo a ver? Tem que estar tendo transferência de controle, tem que estar tendo mudança de controle das sociedades. Então, vamos imaginar aqui, eu tenho a empresa C, que ela pretende adquirir parte da empresa A, B, cujo sócio, acionista é a empresa A. Então, o que vai acontecer? C adquire a participação, né, societária de A, né? A vende ações ou cotas para a empresa C, né? Ou podia ser uma capitalização, C aumenta o capital e passa a ser acionista da sociedade B, e com isso o que vai acontecer? A e C passam a ser sócios acionistas da empresa B e só vai se caracterizar combinação de negócios se houver transferência de controle. Se A não transfere o controle, a venda é uma participação pequena, não há que se falar na denominação de combinação de negócio. Só falaria em combinação de negócio se houver transferência de controle, tá? E aí, qual é o método que a gente vai utilizar para poder aplicar a combinação de negócio? É o método da aquisição, né? E o que a gente vai estar vendo agora, gente, a gente viu lá quando a gente estudou ágil e deságil. Então, vamos imaginar, tem uma empresa que tem o seu valor patrimonial, né? O valor de patrimônio líquido, que é aquele valor que está contabilizado, que está lá, que é a diferença entre ativos e passivos, bens, direitos e obrigações, que é o patrimônio líquido, está contabilizado do lado direito do balanço da sociedade. Aí nós temos o valor de mercado, a mais-valia desses ativos e passivos, né? Que em algumas situações pode ser superior ao valor patrimonial, né? Então você tem o valor
diferente, e temos o valor de aquisição. O que é o valor de aquisição? É o valor no qual a empresa está querendo comprar aquela participação, está querendo comprar aquele investimento, o valor que eu estou pagando por aquele investimento. Então, vamos imaginar que nesse exemplo aqui, eu tenho uma empresa que tem um valor de patrimônio líquido de 1.000, cujo o valor de mercado, ou a mais-valia daqueles ativos e passivos é 1.200. Então, já existe uma diferença entre o valor patrimonial, o valor contábil do patrimônio, o valor de mercado desses ativos e passivos, então de 1.000 para 1.200, e tem o valor de aquisição de 1.500, ou seja, eu, investidor, eu, empresa, quero comprar aquela participação, quero comprar o controle daquela empresa por 1.500. E por quê? Porque eu vi algo que ninguém sabe. Existe um fundamento para fazer pagar essa diferença. Então, como é que eu vou dividir? Como é que eu vou contabilizar isso quando fizer a aquisição? Lembra na aula de ágil, né, que eu falei para vocês lá na parte 2 de investimento? Então, quando eu faço equivalência patrimonial, o que vai acontecer? Eu vou reconhecer o investimento de 1.000, que é equivalência patrimonial, né, que é eu estou tendo controle da sociedade, é sociedade controlada, então faço equivalência patrimonial, reconheço o investimento de 1.000, e a diferença vai ser o quê? Vai ser 200 de mais-valia de ativos, né? Que pode ser por diferença de valor de mercado e valor contábil desses ativos, né? Pode ser por força de intangível também, pode justificar eu contabilizar essa diferença de 200, e o que sobrou, né? Porque o valor que estou pagando é 1.500, o valor patrimonial é 1.000. Seria o goodwill, que é a perspectiva de rentabilidade futura que esse investimento vai me dar, porque eu tenho o conhecimento de algo que ninguém sabe do mercado, que justifica eu fazer o pagamento dessa diferença. Então, quando eu fizer a contabilização dessa participação societária no meu investimento, no meu ativo, eu tenho que fazer esse desdobramento. Então, investimento é valor de 1.000, mais valia de 200 e goodwill de 300. Tá? Então, é isso que a gente aprendeu lá na aula de ágil e deságil, né? Para quem não assistiu, assiste, que é importante, porque isso vai consolidar o conhecimento que a gente está transmitindo para vocês até agora. E quais são os passos do método de compra que a gente tem que seguir, que o CPC 15 determina? Então, a primeira coisa, ele tem que identificar quem é o adquirente, né? Porque muitas vezes, quando a gente fala de organização societária, às vezes tem tanta troca de participação, envolve tantas empresas que você não consegue identificar quem que é o adquirente dessa participação. Então, eu tenho que identificar quem que é o adquirente. Segundo, eu tenho que mensurar o custo dessa combinação de negócio. Quanto custou, né? Quanto que eu vou gastar para fazer essa aquisição? Então, todos os custos incorridos nisso aí. E alocar o custo da combinação de negócio aos ativos adquiridos e passivos e obrigações e contingências assumidas, tá? E agora a gente vai detalhar passo a passo desse método de compra. Então, a primeira coisa, identificação da entidade adquirente. Então, o que eu tenho que levar em consideração? Primeiro, ponto principal, controle. Identificar quem vai estar assumindo o controle. Se está tendo a transferência de controle ou não, porque se não tiver transferência de controle, eu não vou aplicar a condição de negócio, eu não aplico o CPC 15, tá? A entidade adquirente controla a outra entidade combinante de negócio? Então, se controla, eu aplico o CPC 15. Definir qual que é a empresa maior, né? Porque quem que vai ser a maior, quem que está recebendo a maior participação, quem que vai estar controlando aquela sociedade, e qual a empresa em que a maioria das pessoas da nova gestão ficam. Então, isso são indícios, né, para poder se definir quem vai ter o controle e quem que vai estar reconhecendo, né, esse goodwill, essa mais-valia de ativos, quando fizer o registro da aquisição daquele investimento. Tá? Segundo passo, custo da combinação de negócio. Então, qual que é o custo para adquirente? Então, eu que estou adquirindo aquele investimento. Então, qual que é o valor justo na data de troca de ativos entregues, passivos incorridos ou assumidos, né? Então, qual que é o valor justo para poder definir a mais-valia de ativos, para poder contabilizar isso, né, quando fizer o registro do investimento. E quais são as ações emitidas pelo adquirente em troca do controle da adquirida? Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. E o terceiro passo, qual que é? Alocação de custos, né? Os ativos e passivos serão alocados à entidade adquirente o seu valor justo, desde que satisfaça os critérios para reconhecimento, né? Tem uma aula específica de ajuste de avaliação patrimonial que tem que ser levada em consideração quando vou fazer o reconhecimento do valor justo. Então, os ativos
exceto os intangíveis, deve existir probabilidade de que os benefícios econômicos futuros fluirão para o adquirente e seus valores devem ser mensurados de maneira confiável. Então tem que ter a capacidade de mensurar esse benefício futuro desses ativos, né, que estão sendo transferidos, que eu vou estar reconhecendo na sociedade controlada, que vão influenciar o meu investimento. Os passivos, excessos contingentes, serão exigidos da adquirente, fluxo de pagamento e seus valores devem ser mensurados de maneira confiável. Então, eu tenho que ter confiabilidade que esses passivos, como é que ele vai ser pago? Como é que a controlada vai pagar esses passivos? Né? Porque isso está afetando o meu investimento. Na hora que eu estou fazendo aquilo dessa patrimonial, na hora que eu estou reconhecendo aquela mais-valia de ativo, estou reconhecendo o goodwill, eu tenho que saber disso para poder chegar no valor confiável. E terceiro, os ativos e passivos contingentes, os valores devem ser mensurados de maneira confiável a seus valores justos, né? Qual que é o valor de mercado, qual que é o valor de venda, qual que é o valor de realização daqueles ativos para poder chegar no valor, né? E no caso dos intangíveis, o que eu tenho que levar em consideração quando eu vou fazer a mensuração da sua mais-valia ou menos-valia, quando fazer o reconhecimento daquele investimento? Eles devem ser reconhecidos pela adquirente, se atendendo os requisitos para tal, e seus valores possam ser mensurados de maneira confiável. Então, na aula que a gente tem específico sobre intangível, lembra que eu ressaltei, para o intangível poder ser contabilizado, para ele poder ser registrado contabilmente no balanço, ele tem que ser separável e identificável, porque se ele não é separável e identificável, eu não posso contabilizar, que é o exemplo do que a norma determina, que é o intangível desenvolvido internamente, né? Porque você tem uma dificuldade de separar e identificar esse intangível. Quando você adquire é mais fácil, quando é numa comissão de negócio é mais fácil. Agora, quando você desenvolve internamente fica difícil. Então, exemplos de intangíveis são clientes, tecnologias, marcas, patentes, né? Então, se isso for separado e identificado, né? Quando eu faço uma combinação de negócio, eu tenho direito a fazer a contabilização dessa mais-valia, quando eu vou fazer a equivalência patrimonial e eu vou fazer o reconhecimento daquele investimento. E no caso do goodwill, o que eu tenho que levar em consideração? O que o CPC 15 nos alerta? Então, o que é goodwill primeiro? Qual é a definição? A diferença entre o custo da combinação e a participação do adquirente no valor justo líquido de ativos e passivos contínuos adquiridos reconhecidos na combinação. Lembra? É PL, mais-valia de ativos e intangível, e o que sobrar é goodwill. Então essa é uma perspectiva de rentabilidade futura, ou algo que eu sei que ninguém sabe, que justifica estar pagando mais por aquele ativo. De repente eu estou ganhando uma parcela significativa do mercado, decorrente daquilo, por isso estou pagando esse valor a mais para fazer aquela aquisição, né? E do ponto de vista contábil, ele não é amortizável. Eu não posso amortizar, eu não posso lançar o goodwill e como resultado como despesa, mas está sujeito a emparte. Lembra a aula de emparte? Eu posso rever de tempos em tempos a recuperabilidade daquele ativo, né? Aquela provável perda que aquele ativo vai ter, aqueles indícios de perda, tá? Essa é uma regra contábil, então do ponto de vista contábil eu não vou poder amortizar esse valor, eu só vou poder fazer o emparte. Eu só vou poder reconhecer isso quando fizer a venda abaixo do investimento. Do ponto de vista fiscal, o que vai acontecer? Também não faço nada. Então, se eu não fizer nada, né, não fizer comparação nenhuma, não fizer fusão nenhuma, cisão nenhuma, esse valor também não vai dar efeito fiscal nenhum. Então, também não faço amortização, só vai ser considerado no custo de aquisição quando fizer a venda do investimento. Então, para eu ter o benefício fiscal, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer a incorporação do investimento. Então, se eu fizer a incorporação do investimento, decisão do investimento e atendo esse requisito da lei 12.903, eu posso amortizar esse valor à razão de uns 60 avos e considerar isso como despesa dedutível da base de cálculo do imposto de renda. Lembra lá na aula de ágio que a gente falou sobre investimento? Então, somente nesse ponto é que você poderia considerar como despesa dedutível. E não é permitido, lembra quando eu falei de deságio, mas o goodwill negativo, o badwill que a gente fala. Então, quando eu tenho lá uma vantagem por fazer a aquisição daquele investimento, uma conversão de negócio ou uma compra e venda de ativos, né, de participação societária, o que vai acabar acontecendo? Essa diferença negativa, que antes era deságio, na verdade ele vira o quê? Vira uma receita no resultado, que seria
receita decorrente de compra vantajosa. Tá? Então é isso que determina lá o CPC 15 que a gente falou na aula de deságio, tá? Que ele não pode ser mais reconhecido, ele já vai direto no resultado como receita. Então o que eu tenho que divulgar? O que é importante levar em consideração quando for fazer a divulgação dessa aquisição, quando eu faço a transferência do controle? Então, informações que permitam aos usuários avaliar a natureza, efeito financeiro, as combinações que foram realizadas durante o período ou após a data do bônus patrimonial, antes das divulgações das demonstrações financeiras. Porque, gente, qual que é o objetivo disso? Transparência. Tá? Então, eu estou adquirindo o controle de uma empresa e esse controle da empresa pode influenciar o meu investimento, pode influenciar o meu balanço, a minha demonstração contábil, eu tenho que divulgar essa informação. Por quê? Porque o usuário da contabilidade possa não ser induzido a erro, possa ser seguro e decidir se vai continuar ou não sendo sócio acionista daquela sociedade. Outro exemplo de divulgação: a data de divulgação, o nome e descrição da entidade combinada. Tá? Então, eu vou demonstrar. Por quê? Para justamente haver transparência. O custo da combinação e descrição dos componentes. Em caso de iniciativas patrimoniais, número, valor justo e base de cálculo do valor justo daqueles títulos e percentagem de direitos de voto adquirida. Então, eu vou divulgar isso de uma maneira bastante transparente, justamente para quê? Para que os sócios acionistas das sociedades envolvidas decorrente daquela combinação de negócios possam saber o que está acontecendo. De repente, se eu me sentir prejudicado ou não gostar da política nova que está sendo acontecendo, não concordar com aquilo, eu posso exercer meu direito de ressaca e sair ou vender minha participação. Então, eu tenho direito a isso e por causa da transparência para não ter ser pego de surpresa. Outro exemplo, continuando, operações que serão alinhadas por ocasião da combinação de negócios. Pode acontecer. Parte do negócio tem que ser vendido para que eu possa fazer a combinação, porque eu posso estar sujeito, de repente, à lei de CAD, eu posso estar sujeito à concorrência e outras coisas a mais. Então, tem que informar isso para os meus investidores e para o mercado, credores, os usuários da contabilidade. Os valores reconhecidos na data de exposição da classe de ativos, passivos, contingentes, também tem que ser informado, porque se eu omitir, pode gerar o quê? Uma insegurança, pode gerar um erro por parte do usuário. Lucro ou prejuízo da adquirida incluído no lucro ou prejuízo da adquirente. Qual é o efeito que isso vai me dar no patrimônio líquido? Qual é o efeito que isso vai dar na distribuição de dividendos? Então, tudo isso tem que ser divulgado. Fatores que contribuíram para o goodwill ou goodwill negativo. Isso tem que ser informado, porque tem que dar o fundamento econômico daquela operação. Para quê? Para que eu possa tomar decisão. Continuo ou não continuo no negócio? Continuo ou não continuo fazendo parte desse grupo. Tá? Então, gente, isso que eu queria falar em relação ao CPC 15, ele é bastante longo, extenso, tem bastante coisa para estudar. Se você quiser realmente se aprofundar, leia, são mais de 70 páginas, e aqui eu dei as noções gerais que a gente leva em consideração. E, como eu falei, é importante porque para a gente poder complementar o nosso estudo sobre ágio e deságio, de intangível, de ajuste e avaliação patrimonial, de valor justo, tá? De impairment, e porque tudo isso vai afetar. Tá? Então, espero que você tenha gostado. Se gostou, dá o seu like, subscreve no canal, indica para aquelas pessoas que você acha interessante, e espero você na próxima aula. Obrigado.